Saber Direito desta semana vai abordar o direito constitucional. Você vai conhecer a teoria dos direitos fundamentais, o custo e a judicialização dos direitos sociais, a judicialização da saúde e a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. As aulas são com o professor José Carvalho Filho. Bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Hoje é a nossa segunda videoaula do curso Efetividade de Direitos Sociais. Na nossa primeira aula, nós estudamos a teoria geral dos direitos fundamentais. Vimos a evolução histórica, como esses direitos fundamentais surgiram, uma taxonomia para melhor compreender os diferentes tipos de direitos fundamentais, os direitos de primeira dimensão ou liberdades civis e políticas, os direitos de segunda dimensão ou direitos sociais, culturais e econômicos e os direitos de terceira dimensão, que são os direitos transindividuais, os direitos coletivos e difusos. Se você ainda não viu essa primeira aula, nós recomendamos que veja no site da TV Justiça, está disponibilizado lá no programa Saber Direito. Hoje, na nossa aula, nós vamos dar continuidade avaliando o custo dos direitos sociais. Isso porque, para verificar a efetividade dos direitos sociais, nós precisamos analisar as peculiaridades desse tipo de direito. Ao analisarmos comparativamente os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, culturais e econômicos, com os direitos de primeira dimensão, que são as liberdades civis e políticas, nós podemos verificar que o custo de implementação ou o custo de efetivação dos direitos sociais, ele é mais oneroso. Todos os direitos fundamentais demandam um custo para sua implementação. Só que dependendo do tipo de direito fundamental, se é de primeira ou de segunda dimensão ou ainda de terceiro, esse custo ele pode ser mais ou menos oneroso. Como os direitos fundamentais de primeira dimensão ou liberdades civis e políticas são direitos que, para sua implementação, exigem uma abstenção do Estado ou exigem um não fazer, o custo para a efetivação desses direitos é relativamente menor. Por outro lado, quando nós analisamos o custo para a implementação de direitos sociais, culturais e econômicos, nós verificamos que esses direitos eles são efetivados por meio de prestação material ou de uma ação, um comportamento ativo do poder público. E essa ação, ela é efetivada por meio de políticas públicas que custam dinheiro considerável para os cofres públicos. Então, nós estamos diante de um cenário um pouco mais complexo do que o cenário para a efetivação dos direitos de primeira dimensão. E esse cenário é complexo porque nós estamos diante de um hiato. Enquanto as necessidades humanas, as necessidades sociais, elas são tendentes ao infinito, nós da sociedade precisamos de muitas prestações materiais do Estado em termos de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública, etc. A capacidade financeira do Estado para atender às nossas demandas, ela é limitada. Então, o Estado precisa fazer uma verdadeira escolha de Sofia, no sentido de que, enquanto a sua disponibilidade é limitada, ele tem que decidir qual a melhor alocação para aqueles recursos públicos disponíveis para a implementação de direitos sociais, culturais e econômicos. É por isso que, em um curso sobre efetivação dos direitos sociais, a análise sobre o custo desse tipo de direito, dos direitos sociais, culturais e econômicos, é um tema central. Mas uma ressalva precisa ser feita. Nem sempre o custo dos direitos de segunda dimensão é maior do que os direitos de primeira dimensão. Essa é a regra geral e nós vamos focar na regra geral para discutir as principais reflexões, os principais problemas relacionados à efetivação dos direitos fundamentais. Mas dentro do próprio grupo de direitos sociais, culturais e econômicos, nós temos diversos direitos que têm custos diferenciados. Por exemplo, a implementação do direito à saúde, ela é muito mais onerosa para o Estado do que a implementação, digamos, de uma igualdade racial, de uma vedação à discriminação de gênero, de discriminação contra as mulheres em ambiente de trabalho, por exemplo.
Tanto em um caso como outro, o Estado deve adotar políticas públicas para a implementação desses direitos, igualdade racial, igualdade de gênero, ou direito à saúde da coletividade. Entretanto, no que diz respeito à efetivação do direito à saúde, o ônus é maior porque o Estado precisa adotar diversos comportamentos para entregar uma prestação material para o cidadão, e essas prestações materiais são mais onerosas. É o fornecimento de medicamento, às vezes medicamentos de alto custo, o fornecimento de leitos de UTI, em um contexto de pandemia mundial que nós vivemos, da Covid-19, nós verificamos o quão oneroso a efetivação do direito à saúde. Por exemplo, só para fornecer um respirador para uma pessoa que está em estágio mais grave da doença, o Estado tem um dispêndio financeiro muito elevado. Em relação a outros direitos sociais, como o combate à discriminação racial, como o combate à discriminação de gênero, o Estado ele pode adotar políticas educativas, ele pode adotar mandados de criminalização para punir determinada conduta da sociedade que não respeita esse direito à igualdade. É por isso que a nossa Constituição ela estabelece o racismo como crime inafiançável e imprescritível. É por isso que nós temos também a Lei Maria da Penha, nós temos o feminicídio como causa como uma qualificadora, uma causa que aumenta a pena que é aplicada a um sujeito que comete um crime, se ele comete em razão do gênero da vítima. Então, mesmo quando estamos diante de um cenário apenas de direitos sociais, nós percebemos que há uma distinção quanto ao custo desses tipos de direitos sociais. Alguns são mais onerosos do que outros. E é preciso termos cuidado para que esse custo dos direitos ele não seja invocado de forma arbitrária como justificativa para a não efetivação de direitos sociais. Independentemente de todas essas reflexões, o fato é que, em geral, os direitos sociais, culturais e econômicos têm um custo mais elevado quando comparado, sobretudo, com os direitos de primeira dimensão, liberdades civis e políticas. Feita essa introdução inicial, nós podemos agora refletir sobre diversas teorias relativas ao custo desses direitos. Por que que os direitos sociais eles têm algumas peculiaridades em relação aos outros tipos de direitos, direitos de primeira dimensão, direitos de terceira dimensão? E a primeira teoria que é relevante para a gente refletir é a teoria das normas programáticas. Essa teoria das normas programáticas trata os direitos sociais, culturais e econômicos como um programa a ser perseguido pelo Estado. São normas que direcionam a atividade do Estado. Ele tem que caminhar, pautar as políticas públicas, pautar os atos normativos no sentido de efetivar esses direitos sociais, culturais e econômicos, mas efetivá-los também cada vez mais. É um programa progressivo. E, diferentemente dos direitos de primeira dimensão ou liberdades civis e políticas clássicas, os direitos sociais, culturais e econômicos, eles não têm a mesma densidade. Por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela estabelece um salário mínimo que deve ser suficiente para atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família, relativas à saúde, moradia, educação, lazer, previdência social e diversos outros direitos. Na conjuntura brasileira, sobretudo em cidades com um custo de vida muito elevado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, o salário mínimo não é suficiente, o salário mínimo estabelecido por lei, em torno de R$1.000, não é suficiente para atender a todos esses requisitos constitucionais. Mas ainda assim, o Supremo Tribunal Federal não declara a inconstitucionalidade da lei que estabelece o salário mínimo em cerca de R$1.000. E por que que o Supremo Tribunal Federal não faz isso? Ele não faz isso, o STF, porque ele entende que as normas de direitos sociais, elas não são normas com densidade plena, com efetividade plena. Elas são normas programáticas, elas são normas para que o Estado haja no sentido de efetivá-las, mas eles não
é obrigado a efetivá-las desde logo, prontamente, assim como ocorre com as liberdades civis e políticas. Quando a gente está diante de um direito de primeira dimensão, como a liberdade de locomoção, isso tem um caráter de regra que obsta o Estado a adotar determinado comportamento contra os interesses pessoais, obsta que o Estado efetue uma prisão ilegal, por exemplo. E isso é categórico, o Estado não pode efetuar uma prisão ilegal. Se ele efetuar, ainda é cabível o ajuizamento de uma ação para que o Poder Judiciário faça a tutela jurisdicional dessa liberdade civil ou política. E aí, se eventualmente isso ocorrer, o Poder Judiciário pode dar uma determinação determinando a soltura do réu que foi preso ilegalmente, a soltura do cidadão que foi preso por meio de uma prisão arbitrária. Quando nós estamos diante dos direitos sociais, culturais e econômicos, por se entender que, na realidade, eles são programas, o Estado analisa o seu contexto atual, a sua conjuntura, para verificar em que medida ele pode implementar o direito social previsto na Constituição naquela conjuntura na qual ele está inserido. Percebam, portanto, que a densidade desse direito social, cultural ou econômico é diferente da densidade das liberdades civis e políticas, porque nas liberdades civis e políticas clássicas, direitos de primeira dimensão, o Estado é obrigado de imediato a efetivar o direito em sua plenitude. E se ele não efetivar, o Poder Judiciário pode ser acionado para obrigar uma efetivação compulsória, em outros termos, para fazer a tutela jurisdicional daquele direito fundamental de primeira dimensão. No caso dos direitos sociais, as normas elas são programas que direcionam a atividade do Estado, mas elas não têm essa eficácia plena, elas são implementadas na medida do possível. E aí depois a gente vai ver outras teorias, como a da reserva do possível, que ajudam a compreender melhor essa teoria das normas programáticas. Antes disso, contudo, a gente precisa refletir. Se as normas de direitos sociais elas não têm a mesma densidade para obrigar a atuação do poder público e para permitir um controle jurisdicional de uma eventual não efetivação dos direitos sociais, qual é o sentido das normas programáticas? Tem algum sentido estabelecer uma norma que não tem uma densidade normativa para autorizar um controle judicial de uma política pública? Aí eu pergunto para vocês. Sim, tem sentido. As normas programáticas, elas têm pelo menos duas características imediatas, dois efeitos imediatos. Primeiro, a partir do momento que é estabelecida uma norma programática, ela tem o condão de revogar toda a legislação anterior que é incompatível com ela. Esse é um primeiro efeito imediato. O segundo efeito imediato das normas programáticas é que elas estabelecem um programa progressivo. O Estado, na implementação desses direitos sociais, deve andar dali para frente. Se o Estado reconhece determinado direito social, ele não pode mais retroagir quanto àquela conquista social histórica, ele só pode progredir. E a isso a doutrina dá um segundo nome, que é a teoria da proibição de retrocesso social. A partir do momento em que nós avançamos, nós damos um passo para frente na aquisição de direitos sociais, culturais e econômicos, a gente não pode mais regredir, não pode mais dar um passo atrás no que diz respeito à efetivação desses direitos sociais, culturais e econômicos. Então, embora a teoria das normas programáticas elas justifiquem um pouco a perda de densidade de certos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos fundamentais de segunda dimensão, os direitos sociais, elas ainda têm alguns efeitos imediatos. Citarei um exemplo para vocês. A nossa Constituição, ela reconhece um direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Esse direito, ele carecia de uma regulamentação legal para ser implementado.
A Constituição ela reconhece, é garantido o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, nos termos da lei. Então, quando ela faz uma remissão aos termos da lei, a Constituição exige que o Poder Legislativo estabeleça uma lei para regulamentar qual é o sentido dessa proporcionalidade do aviso prévio. Durante muito tempo, essa lei não foi feita no Brasil. E todos os trabalhadores, quando eram demitidos sem justa causa, eles recebiam um aviso prévio de 30 dias, um aviso prévio de 1 mês, independentemente de estarem trabalhando na empresa há 1 ano, ou há 10 anos, ou há 20 anos. Esse contexto fático não efetivava o direito social reconhecido ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Entretanto, o Poder Legislativo hoje já editou uma lei estabelecendo uma proporcionalidade. Hoje os trabalhadores têm direito a 20, 30 ou 60 dias de aviso prévio, conforme a longevidade da relação de emprego que eles têm com o empregador. Então, quanto mais tempo eles estão em uma relação empregatícia, maior vai ser o direito ao aviso prévio em caso de uma demissão. A partir do momento que o legislador estabeleceu essa lei, reconhecendo que o aviso prévio deve ser de 30, 60 ou 90 dias, ele não pode mais voltar atrás, ele não pode mais voltar para o contexto anterior em que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço era de 30 dias para todo mundo, porque não existia regulamentação normativa. Então, nós já temos um contexto de maior efetivação. Há quem diga que essa proporcionalidade em apenas 3 degraus, 30, 60 e 90, ainda não efetiva a Constituição. O ideal é fazer uma proporcionalidade maior e estabelecer diversos patamares conforme o tempo da relação de emprego. Só que os 3 patamares já representam uma situação melhor do que estávamos no passado. Então, isso é um passo a mais na conquista de direitos sociais e, a partir da conquista desse direito, o Estado não pode voltar atrás, não pode regredir, porque ele esbarra nessa teoria que eu estou explicando para vocês, teoria da proibição de retrocesso social. Então, basicamente, a primeira teoria que eu queria abordar com vocês sobre o custo dos direitos sociais é a teoria das normas programáticas. Os direitos sociais, eles custam tanto que o Estado não tem como implementá-los de maneira plena, como ele faz com as liberdades civis e políticas clássicas. Então, ele implementa os direitos fundamentais de segunda dimensão de uma maneira progressiva, de acordo com a conjuntura no qual ele está inserido. A forma como o Brasil implementa direitos sociais, culturais e econômicos é diferente da forma como outros países mais desenvolvidos, como Estados Unidos ou países europeus, implementam os seus direitos sociais lá, porque os direitos sociais eles são tratados como uma norma que estabelece um programa a ser perseguido pelo Estado, mas não que impõe desde logo uma obrigação de implementação plena desses direitos sociais. Não obstante, embora não haja essa eficácia plena dos direitos sociais, culturais e econômicos, o reconhecimento dos direitos sociais tem alguns efeitos imediatos, pelo menos 2 deles são classicamente apresentados pela doutrina, que são os seguintes. 1. O efeito de revogar a legislação anterior incompatível com o reconhecimento do direito social. E 2, o efeito de estabelecer um programa progressivo, ou seja, um programa que cada vez mais conquista direitos sociais. A partir de um reconhecimento de um direito, não se pode retroagir. E isso é o que a doutrina chama de teoria da proibição de retrocesso social. A segunda teoria, envolvendo os custos dos direitos sociais, que a gente precisa refletir e que é muito invocada tanto em discussões doutrinárias quanto em discussões jurisprudenciais, no Brasil e no direito comparado, é a teoria da reserva do possível. O que é essa teoria da reserva do possível?
A teoria da reserva do possível, ela parte do reconhecimento de um hiato que eu já venho falando para vocês ao longo do nosso curso. O hiato entre as necessidades humanas, as necessidades sociais, que são tendentes ao infinito, e as possibilidades de efetivação, as possibilidades financeiras do Estado para atender às necessidades sociais, que são limitadas, porque o Estado só pode gastar aquilo que ele arrecada. Diante desse ato entre necessidade e possibilidade do Estado, se reconhece que as normas de direitos sociais, elas são implementadas na medida do possível, na medida do financeiramente possível. E isso é o que evidencia a teoria da reserva do possível. Diante do reconhecimento da impossibilidade de efetivação plena dos direitos sociais, reconhece-se que o Estado deve efetivá-los de acordo com as suas possibilidades financeiras. E as possibilidades financeiras de cada estado, elas variam de acordo com a localização geográfica, de acordo com o desenvolvimento econômico, de acordo com o índice demográfico daquele país. Fato é que em lugar nenhum do mundo os direitos sociais, culturais e econômicos, eles são implementados de maneira plena, eles são implementados na medida do possível. Isso é uma consequência também da teoria que a gente acabou de ver, chamada teoria das normas programáticas, mas mais específica, por isso ela tem o nome de teoria da reserva do possível. Essa teoria da reserva do possível, ela foi desenvolvida no ordenamento jurídico alemão, em um precedente muito notório chamado numerus clausus. Nesse precedente, a Corte Constitucional da Alemanha, o Tribunal Constitucional, ele se deparou com um requerimento de certos cidadãos que, alegando o direito à liberdade profissional para exercer livremente a sua profissão, queriam vagas extras para se inscrever em uma formação de curso de medicina, uma formação de medicina. Eles alegavam que a liberdade profissional era um direito previsto na Constituição, de modo que privá-los de um acesso a uma formação em medicina seria restringir esse direito social. Ao analisar a situação, o Tribunal Constitucional alemão entendeu que, como eu acabei de falar para vocês, em nenhum lugar do mundo um Estado consegue efetivar plenamente os direitos sociais. Então, que naquela conjuntura do constitucionalismo alemão, o que se poderia fazer era disponibilizar o acesso às universidades, às formações em medicina, a partir de uma seleção imparcial, de uma seleção cujo acesso fosse aberto a todos, universal, mas não necessariamente que fornecesse vagas para todos os que queriam, porque isso seria impossível. E nessa conjuntura, pela primeira vez no constitucionalismo moderno, se desenvolveu a ideia de reserva do possível, reserva daquilo que é financeiramente possível para o Estado, reconhecendo que não se pode atender todos os direitos sociais plenamente, efetiva-se aquele direito social na medida do possível. Foi nessa conjuntura que se desenvolveu a teoria da reserva do possível, e ela ecoou em diversos países que hoje invocam essas discussões sobre reserva do financeiramente possível como justificativa para a não implementação imediata de certos direitos sociais. Existe um precedente muito interessante sobre a teoria da reserva possível no constitucionalismo sul-africano, é o precedente Sobramony. Nesse precedente, Sobramony, a Suprema Corte da África do Sul se deparou com uma demanda de um cidadão de cerca de 40 anos, ele tinha 41 anos, morador de rua, acometido de diversas doenças, inclusive insuficiência renal. E esse morador de rua estava pedindo uma assistência médica hospitalar para o Estado sul-africano, já que a Constituição sul-africana reconhece a saúde como um direito social.
Diante da sua demanda administrativa, ele tinha tido o seu pedido indeferido pelos hospitais, porque o hospital falou que, diante das limitações orçamentárias, não poderia fornecer esse tratamento para insuficiência renal com hemodiálise para todos os cidadãos, então era preciso fazer uma seleção utilitarista sobre como alocar esses recursos públicos disponíveis. E aí a administração pública entendeu que seria melhor fornecer o tratamento de hemodiálise não para o senhor Sobramoney, que estava acometido também por diversas outras doenças, que não tinha expectativa de cura das suas doenças, ele ia falecer de qualquer forma, só que poderia minimizar o seu sofrimento no final de vida. Mas nessa conjuntura, a administração pública sul-africana entendeu que o tratamento deveria ser destinado a uma pessoa que tivesse possibilidade de cura, que pudesse receber um transplante, que tivesse uma expectativa de vida maior e acabou indeferindo o pedido do Sobramoney. Foi por isso que a questão foi judicializada até que chegou à Suprema Corte da África do Sul. E a Suprema Corte da África do Sul, ela convalidou a decisão administrativa, adotando um espírito utilitarista na interpretação dessa teoria da reserva do possível, falando que esse pedido do senhor Sobramoney, ele, se eventualmente fosse atendido para Sobramoney, geraria mais injustiça do que justiça. Geraria mais injustiça porque outras pessoas que estivessem em uma igualdade de situação com ele não teriam o mesmo tratamento, porque aquela política pública não foi estabelecida pelo Estado. Além disso, o Estado não tem capacidade financeira para universalizar aquela política pública. Então, no contexto sul-africano, a Suprema Corte entendeu, a Corte Constitucional entendeu que seria melhor respeitar a decisão administrativa sobre a alocação dos recursos públicos para a efetivação desse direito social por meio de políticas públicas universais. E aí, nessa conjuntura, nós temos um outro precedente, que é o caso Sobramoney, bastante relevante sobre essa teoria da reserva do possível. Resumo dessa teoria é que ela, reconhecendo que há uma impossibilidade de efetivação plena dos direitos sociais, culturais e econômicos, permite que o Estado os execute na medida do possível. Ocorre que a medida do possível é um conceito jurídico absolutamente indeterminado. E isso tem levado a uma celeuma muito grande na justiça, na judicialização de políticas públicas, de saúde, de educação, de moradia, etc. Porque enquanto o Estado diz que ele já está fazendo tudo o que ele pode, os cidadãos que têm os seus direitos sociais não efetivados recorrem ao Poder Judiciário para pedir uma tutela jurisdicional desses direitos sociais. E aí o Poder Judiciário tem se imiscuído cada vez mais na definição de políticas públicas para a efetivação de direitos sociais. Esses são alguns temas que nós veremos na nossa terceira e na nossa quarta aula. A nossa terceira aula vai ser destinada à judicialização de políticas públicas e a nossa quarta aula vai fazer um recorte temático em relação a um tipo de direito especial, que é o direito à saúde, para tratar sobre a judicialização da saúde. E aí eu vou trazer diversos precedentes que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, eu trouxe alguns precedentes relativos à teoria da reserva do possível, unicamente para demonstrar a sua origem histórica e como ela pode ser implementada em um contexto utilitarista, que foi o caso da Suprema Corte da África do Sul. Historicamente, a reserva do possível surgiu no constitucionalismo alemão, que invocou essa teoria para inviabilizar o acesso a determinadas formações para médicos em relação a pessoas que não tinham conseguido ingressar da forma tradicional. Percebam que nós estamos diante de acesso a um curso extremamente elitista no contexto de um país bastante desenvolvido, que é a Alemanha.
Entretanto, a realidade brasileira é diferente. Essa mesma teoria da reserva do possível, ela é invocada aqui, mas quando ela é invocada no Brasil, ela é invocada, às vezes, para inviabilizar a efetivação de direitos sociais básicos, como acesso a um medicamento urgente, acesso a um leito de UTI. Então, na importação dessa teoria, na análise de elementos do direito comparado, nós precisamos ter cautela para ver em que medida essa teoria da reserva do possível, ela pode ser invocada como medida para justificar a não implementação de direitos sociais. Por outro lado, o constitucionalismo brasileiro dificilmente vai se inclinar para a decisão que foi adotada lá na Suprema Corte da África do Sul, nesse caso Sobra-Money, porque lá no constitucionalismo da África do Sul houve uma decisão administrativa bastante utilitarista para destinar o direito à saúde, pelo menos naquele contexto específico de tratamento por hemodiálise, apenas as pessoas que tivessem uma expectativa de vida maior, que pudessem se curar da doença que elas tinham, e recusou esse tratamento ao senhor Sobra-Money. E essa decisão administrativa, ela foi convalidada pela Corte Constitucional da África do Sul, de modo que esses são os dois precedentes mais interessantes, mas a gente vai voltar a tratar dessa teoria nas próximas aulas também. Essas teorias que estamos vendo aqui são pressupostos para as discussões de casos concretos, que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que têm sido julgados pelas diversas instâncias jurisdicionais no Brasil. Uma outra teoria relativa a custos de direitos sociais é a teoria do mínimo existencial. Essa teoria tira do núcleo de discussão quanto à efetividade o que se considera mínimo. Percebam que as outras teorias que a gente estudou até agora, teoria das normas programáticas e teoria da reserva do possível, são teorias que são invocadas pelo Estado para justificar a não efetivação de direitos sociais. Entretanto, essa terceira teoria que vamos estudar agora, teoria do mínimo existencial, é uma teoria normalmente invocada pelos cidadãos ou por quem defende os cidadãos, para argumentar que certo núcleo dos direitos, mesmo sociais, não são objeto de discussão e precisam ser plenamente efetivados. E aí, essa teoria do mínimo existencial, ela se contrapõe um pouco às outras teorias quando, eventualmente, a questão é judicializada, quando a administração pública justifica a não efetivação de um direito social e sofistica o debate sobre a exigibilidade imediata daquele direito social. A questão, o grande problema, é que, assim como reserva do possível é um conceito extremamente aberto, mínimo existencial também é um conceito jurídico indeterminado. O que eu, professor José Carvalho, considero mínimo, certamente não é o que você, telespectador, também considera mínimo. Não é o que uma pessoa que mora em uma zona privilegiada do Rio de Janeiro vai considerar mínimo. E o que essa pessoa da zona privilegiada considera mínimo existencial para ela, não é certamente o que uma pessoa que mora em uma favela do Rio de Janeiro vai considerar mínimo existencial. Então perceba que há uma carga de subjetivismo muito grande em relação ao que é mínimo existencial. Para tentar superar essa dificuldade, alguns doutrinadores tentam apresentar critérios objetivos para a definição do que seria mínimo existencial. Esses doutrinadores, eles falam, por exemplo, que o que já está taxativamente previsto enquanto regra na Constituição Federal deve ser considerado mínimo existencial. Por exemplo, a nossa Constituição, ela estabelece que determinado percentual do orçamento público deve ser obrigatoriamente destinado a políticas públicas de saúde e a políticas públicas de educação. E isso é inquestionável, isso é considerado mínimo existencial.
Se não for cumprido, isso justifica uma judicialização para esses autores e por meio dessa judicialização, o Poder Judiciário pode fazer uma tutela jurisdicional da efetividade dos direitos sociais e mandar que se cumpra aquele mínimo estabelecido na Constituição, mandar que se destine a verba mínima que deve ser destinada à saúde ou a verba mínima que deve ser destinada à educação. E isso é uma forma de controle, é uma forma de estabelecimento de parâmetros objetivos para a efetivação dos direitos sociais e também para uma tutela jurisdicional quanto à efetivação dos direitos sociais. Outros doutrinadores falam que é mínimo existencial aquilo que é básico para a necessidade humana, aquilo que pode ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas aí a gente volta na problemática da ausência de parâmetros objetivos. E quando a gente não tem parâmetros objetivos, isso gera uma grande discussão. O gestor público, ele pode dizer que está efetuando um mínimo existencial de acordo com a reserva do possível e respeitando a teoria das normas programáticas. E essa discussão toda, se o cidadão não concordar, ele pode levar até o Poder Judiciário. E quando chega no Poder Judiciário, nós temos uma discussão que é bastante sensível, porque na aula 1, eu expliquei para vocês que a forma de efetivação de liberdades civis e políticas ou direitos de primeira dimensão é por meio de uma abstenção. Se o Estado não respeitar o seu dever de abstenção, o Judiciário ele pode determinar uma abstenção compulsória. Então, a tutela jurisdicional desses direitos de primeira dimensão é relativamente simples. Entretanto, quando nós estamos diante da tutela jurisdicional de direitos de segunda dimensão, dos direitos sociais, culturais e econômicos, há muitos problemas envolvidos. Porque nós estamos diante de uma conjuntura de limitação orçamentária e de necessidades imensas, de grandes necessidades das sociedades quanto à efetivação de direitos sociais. Diante desse ato, é impossível efetivar os direitos sociais em sua plenitude, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Mas é possível tomar decisões públicas conscientes, adequadas, justificadas, para tentar maximizar a efetividade, a aplicação desse orçamento. Só que aí essa decisão, ela é tomada, em regra, pelas instituições políticas clássicas. E aí nós já entramos diante de uma nova teoria relativa à efetivação dos direitos sociais e ao custo dos direitos sociais, que é a teoria da separação dos poderes. Pela teoria da separação dos poderes, são as instituições políticas clássicas, poder legislativo e poder executivo, que tomam decisões sobre a alocação de recursos públicos e o desenvolvimento de políticas públicas para a implementação de direitos sociais. O Poder Judiciário, ele só intervém de forma subsidiária. Ele só intervém para solucionar problemas quando está havendo uma inefetividade de direitos sociais. A questão é que, para analisar essa inefetividade quanto à implementação de direitos sociais, o Poder Judiciário ele precisa perpassar por diversas teorias. Primeiro, ele precisa refazer um juízo de valor das instituições políticas clássicas, poder executivo e poder legislativo, quanto à alocação de recursos públicos. E quando ele faz esse novo juízo de valor, diversos doutrinadores dizem que ele interfere nas atribuições de outros poderes e que isso seria uma violação ao princípio da separação dos poderes. Nós vamos estudar isso mais adiante. Mas além de fazer esse novo juízo de valor sobre a alocação de recursos, sobre a melhor forma de efetivação de políticas públicas de saúde, ele ainda esbarra em todas essas teorias que nós abordamos e desenvolvemos aqui ao longo dessa aula. Ele esbarra em reflexões sobre a teoria do mínimo existencial, em reflexões sobre a teoria da reserva do possível e em reflexões sobre a teoria das normas programáticas. Então, esse é um apanhado geral sobre a efetivação dos direitos sociais, decorrente do custo desses direitos sociais.
nós podemos ainda fazer uma última reflexão relativa à justiça da efetivação judicial de direitos sociais. Em que medida uma implementação de direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, por meio do Poder Judiciário, efetiva justiça, efetiva igualdade? Quando as instituições políticas clássicas, poder executivo e poder legislativo, implementam uma política pública, a característica básica dessa política pública é a universalização. Então, aquele bem reconhecido como direito social, ele vai ser reconhecido para qualquer pessoa que postule na administração pública. Por outro lado, quando determinado cidadão não concorda com a política pública estabelecida e recorre ao Poder Judiciário, essa decisão do Poder Judiciário, ela, em regra, só vale para a pessoa que ajuizou o processo. Então, não é a prestação de um direito a título universal. Ao contrário, é a prestação de um direito a título individual. E nessa conjuntura, muitos doutrinadores criticam a judicialização das políticas públicas, porque falam que, em vez de o judiciário reduzir desigualdades, ele pode acentuar. Ele pode acentuar porque, muitas vezes, quem recorre à justiça são pessoas da classe média, são pessoas com mais conhecimento, e as pessoas mais desfavorecidas economicamente na sociedade, elas se conformam com as políticas públicas estabelecidas pelo Estado, porque elas nem sabem que tem essa possibilidade de recorrer, ainda que nós tenhamos instituições que facilitem o acesso à justiça aqui no Brasil, como as defensorias públicas, os juizados especiais, etc. Então, há uma grande discussão quanto à efetivação judicial de direitos sociais, controle judicial de políticas públicas, tutela jurisdicional de direitos de segunda dimensão. Esses temas, eles vão ser vistos na nossa terceira aula, a nossa próxima aula, e também na nossa quarta aula, na nossa terceira aula. Nós vamos discutir a judicialização das políticas públicas de uma forma geral, a partir do princípio da separação dos poderes, e na nossa quarta aula nós vamos focar em reflexões sobre judicialização da saúde, e especificamente analisando precedentes do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de avançar no nosso curso, vamos avaliar o que a gente aprendeu até agora. Então, vou fazer algumas perguntas e aí vocês respondem para a gente avaliar o conhecimento, ok? Então, vamos lá, pessoal. A nossa primeira pergunta do quiz da segunda aula. A teoria segundo a qual as conquistas de direitos sociais não podem retroagir é: alternativa A, reserva do possível; alternativa B, mínimo existencial; alternativa C, transcendência dos motivos determinantes; alternativa D, proibição de retrocesso social. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? A resposta correta é a letra D, proibição de retrocesso social. A proibição de retrocesso social é uma especificidade que decorre da teoria das normas programáticas. A gente viu aqui ao longo da aula. A teoria das normas programáticas, elas são aquelas que tratam os direitos sociais como programas a serem perseguidos pelo Estado. Não tem efetividade plena, não podemos exigir os direitos sociais quanto à sua eficácia máxima, mas podemos exigir em um certo nível, de acordo com as limitações orçamentárias do Estado, as suas capacidades financeiras. O fato é que, à medida que determinado direito social é conquistado, é fornecido à sociedade, o Estado esbarra em mais uma barreira. Ele não pode retroagir. A efetividade de direitos sociais é um programa, porém é um programa progressivo, é um programa que cada vez mais efetiva os direitos sociais, culturais e econômicos. E o nome dessa teoria que impede a regredir na efetivação de retrocesso, na efetivação de direitos sociais é a teoria da proibição de retrocessos sociais. Só para complementar a nossa análise, a teoria da reserva do possível não é, porque a teoria da reserva do possível, ela discute outra questão, ela verifica a capacidade financeira do Estado, as necessidades da sociedade e, diante desse ato, a decisão sobre a melhor forma de alocar os recursos públicos.
A teoria do mínimo existencial nós estudamos nessa aula também, mas ela diz outra coisa. Ela estabelece um núcleo de direitos que, embora sejam direitos sociais, é intangível e deve ser efetivado plenamente. E aí eu dei o exemplo para vocês do mínimo do orçamento que deve ser destinado à saúde, que deve ser destinado à educação e que, se não for destinado, justifica uma intervenção do Poder Judiciário para controlar, com base em parâmetros objetivos, a atuação dos poderes públicos. E, finalmente, a transcendência dos motivos determinantes, a letra C, ela não se aplica ao caso, é uma outra teoria, a gente não discutiu aqui na nossa aula, é uma teoria relativa à fundamentação e vinculação das decisões judiciais. Ela basicamente quer dizer que o que faz coisa julgada não é apenas o dispositivo de uma decisão, mas também os motivos determinantes que conduziram à tomada daquela decisão. Essa teoria é bastante polêmica aqui no Brasil, nós temos alguns defensores, eu próprio acho que essa teoria deveria ser sim adotada no Brasil, sobretudo quando nós estamos diante de precedentes de tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, há uma resistência muito grande a ela, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e muitos doutrinadores rejeitam a adoção dessa teoria dos motivos determinantes, seguindo a orientação clássica, segundo a qual o que faz coisa julgada e o que gera efeito vinculante é o dispositivo de uma decisão judicial, não os fundamentos, não o relatório, que são as outras partes de uma decisão, ok? Então, primeira resposta do nosso quiz é a letra D, proibição de retrocesso social. Segunda questão do nosso quiz. A teoria que justifica a implementação de direitos sociais de acordo com as disponibilidades financeiras do Estado é: opção A, reserva do possível; opção B, mínimo existencial; opção C, indisponibilidade do interesse público; opção D, proibição de retrocesso social. E aí, pessoal? Pelas reflexões que eu acabei de explicar em relação à primeira questão, é fácil responder a segunda. A resposta é a letra A, reserva do possível. A teoria da reserva do possível, mais uma vez, é essa teoria que reconhece uma limitação orçamentária do Estado para que, de modo a justificar uma não efetivação de todas as necessidades sociais relativamente à efetivação de direitos sociais. A sociedade precisa de muito mais do que o Estado pode atender em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança pública, de moradia. Então, essa teoria justifica que, diante das suas limitações orçamentárias, sobretudo limitações orçamentárias, o Estado efetive os direitos sociais na medida do possível. As outras alternativas, elas não se aplicam ao caso, a gente já estudou algumas das teorias. A teoria do mínimo existencial, ela não responde a essa questão, porque ela é cabível justamente para o contrário. Ela é uma teoria que é invocada pelo cidadão para obrigar, para compelir o Estado a efetivar o direito social no que diz respeito a um núcleo intangível, a um núcleo que não está subordinado a uma análise quanto à melhor forma de alocação. E isso porque nós já temos uma pré-determinação sobre como aquele mínimo deve ser cumprido. Por exemplo, investimento mínimo do orçamento com saúde e educação, conforme determina a nossa Constituição aqui no Brasil. A alternativa C, indisponibilidade do interesse público, ela na realidade é um princípio geral de direito administrativo. Com muita abstração, a gente poderia até associar que de alguma forma se relaciona, mas não é a alternativa correta, porque aqui nós temos uma outra alternativa que é específica, a alternativa A, que é a reserva do possível.
Finalmente, a proibição de retrocesso social, a alternativa D, não se aplica a esse caso. Nós vimos lá no primeiro quiz, a proibição de retrocesso social é uma teoria que dá um certo nível de efetividade imediata aos direitos sociais, mesmo reconhecendo que eles são direitos previstos em normas programáticas. São programas, mas são programas progressivos. A partir do momento em que o direito é implementado, ele tem que ser efetivado cada vez mais, dali para frente. Não é essa alternativa também que responde à nossa segunda questão. Então, resposta para essa segunda questão, alternativa A, reserva do possível. Vamos agora para a nossa terceira questão do quiz. Não são consideradas normas programáticas os direitos culturais, os direitos sociais, as liberdades civis e políticas, os direitos econômicos. E aí, pessoal? Nós estudamos a teoria das normas programáticas. Nós vimos que as normas programáticas, elas são normas que relativas, sobretudo, aos direitos sociais. E os direitos sociais, esse terminho curto, ele se refere aos direitos sociais, culturais e econômicos. Existe até uma sigla para isso, DESC, direitos sociais, culturais e econômicos. Não estão inseridos nos direitos sociais, culturais e econômicos os direitos de primeira dimensão, os direitos que, para sua implementação, exigem uma abstenção do Estado, uma não interferência do Estado na propriedade privada, na individualidade da pessoa. E dessas alternativas aqui, a única que não trata de direitos sociais é a alternativa C, liberdades civis e políticas clássicas, alternativa C. Os direitos culturais são direitos sociais, os direitos sociais, obviamente, são direitos sociais e os direitos econômicos também são direitos sociais. Então, a alternativa A, B e D não responde a essa questão. A alternativa correta é a alternativa C. Feitas essas perguntas, nós podemos então concluir a nossa primeira aula, pessoal, que foi destinada à análise de diversas teorias relativas à efetivação dos direitos sociais, com ênfase na análise dos custos dos direitos sociais, porque os custos dos direitos sociais trazem um contexto que sofistica um pouco o debate e dificulta a implementação de alguns direitos sociais. A teoria das normas programáticas, que estabelece o direitos sociais como programas, a teoria da reserva do possível, que fala que os direitos sociais eles devem ser implementados na medida do financeiramente possível na conjuntura de um determinado Estado, e a teoria do mínimo existencial, que fala que, embora sejam normas programáticas e deva respeitar a reserva do possível, existe um núcleo intangível quanto à efetividade dos direitos sociais. Esse era o núcleo da nossa aula e nós vamos encerrar por aqui para dar continuidade nas nossas aulas 3, 4 e 5 sobre judicialização das políticas públicas, judicialização da saúde e sobre a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais uma vez pela atenção e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.